Bem-vindo! Vamos conhecer mais um pedaço da África. Eu sou a Canoeira. Bem-vindo! Vamos conhecer mais um pedaço da África. Eu sou a Canoeira e este canal chama-se África Não é um País, porque sim, trata-se de um continente com 54 países. Se você já viu o vídeo desta mulher, você deve ter se surpreendido com a quantidade de filhos. Esta africana natural do Uganda é mãe de nada menos que 42 filhos. E você se pergunta como assim? Como é possível que uma mulher dê à luz a 42 filhos? E aí chovem questões e curiosidades. Mas e se eu te disser que esta mulher ugandesa não é a mulher com mais filhos no mundo? Pois é, pasme se quiser, existe uma africana, outra africana, natural da República Democrática do Congo, que tem muitos mais filhos. Pois é. Se você já ficou interessado, deixa o like, subscreva o canal para me ajudar a crescer, ative o sino das notificações para continuar a receber os meus vídeos e continuar a conhecer o meu continente, que é a África. Vem comigo conhecer a história desta mulher. Ela chama-se Francine, tem 50 anos e é natural da República Democrática do Congo. É mãe de nada menos que 53 filhos. A história desta mulher é muito difícil. Acho que você pode imaginar que não é nada fácil sustentar 53 filhos. Ser um filho, não é fácil de sustentar. 2, 3, 4, 5. Imagina 53 filhos. E vêm muitas questões à mente. Como é que eles comem? Onde é que eles dormem? Será que ela tem uma casa assim tão grande, com vários cômodos, para poder albergar toda a família? A resposta é não. Para você ter uma ideia, os filhos dela dormem nestas condições. No chão, com um colchão velho, alguns panos estendidos e tal, e eles ficam assim mesmo, montuadinhos, apertadinhos, né? O importante é fechar os olhos e ter uma noite de sono. Os mais crescidinhos, eles já dormem na sala. Ela comprou um sofá grande com várias partes para que os filhos pudessem dormir. Então, os mais novos no quarto, apertadinhos, os mais crescidinhos que não podem ficar aí apertados aos irmãos, dormem na sala, no sofá ou nas partes do sofá, mas também não é suficiente. Alguns têm que dormir mesmo no chão da sala e ela, com certeza, também dorme na sala, no sofá. As condições são mesmo muito precárias. Ela só tem uma casa de banho ou banheiro em casa. E então as crianças, para fazerem a higiene íntima, têm que algumas aproveitam a noite para fazer a higiene íntima, lavam-se, tomam banho, escovam os dentes e tal, e as outras fazem de manhã. A outra pergunta talvez seja como ela consegue sustentar os estudos de todas essas crianças. Para ela não é uma coisa fácil porque os mais velhos não tiveram a oportunidade de se formar porque ela não tinha como pagar formação a tantas crianças. Mas no novo governo congolês, segundo ela, a educação é gratuita para as crianças, pelo menos. E então todos os filhos dela estão na escola a custo zero. Os mais velhos, infelizmente, tiveram que crescer assim sem formação e depois cada um começou a arranjar a sua formação ou o seu negócio, a se virar nos 30, porque com tantos filhos ela não tem como responder a todos. Outro desafio muito grande para a Francine na criação dos filhos é a comida. Ela usa por dia 25 quilos de fuba, que é a farinha de milho ou da mandioca, e 7 quilos de feijão para poder sustentar
a família, é muito dinheiro que se gasta para sustentar 53 filhos. Ela tem realmente filhos grandes, né? Você pode pensar, não, mas ela já deve ter filhos grandes, porque são 53, ela nasceu todos em um ano. E ela começou a ter filhos aos 16 anos. Já se passaram vários anos. Porém, como eu disse, os filhos não tiveram muitas oportunidades, não tiveram formação. E então têm empregos, claro, mas não são empregos que sejam suficientes para sustentar ou ajudar no sustento. Até porque o mais velho, o primeiro filho, ele já tem mulher e 2 filhos. Então também não consegue dar resposta à sua casa, ao seu lar e à casa da sua mãe. Ele, inclusive, disse numa entrevista que é uma vergonha para ele, porque ele gostaria de poder ajudar, mas também não tem um bom emprego, então não pode fazer nada. A outra filha, ela é uma farmacêutica, mas trabalha numa farmácia muito humilde, muito pobre, infelizmente, e também não tem como se sustentar. Mas há algumas coisas curiosas e engraçadas em relação aos filhos. O filho mais velho, por exemplo, diz que não conhece todos os irmãos, não consegue fixar nem os rostos, muito menos os nomes dos 52 irmãos, são muitos. Então, ele diz que muitas vezes, ao passar pela rua, os irmãos é que têm que lhe parar e dizer: olha, nós somos teus irmãos. Ele não sabe, não consegue fixar. Mas mãe é mãe e Francine conhece todos os filhos pelo nome e não se engana nunca, né? Ela diz que não tem como. Eu conheço muitas pessoas no mundo e não me engano. Como é que eu vou me enganar com os meus filhos, né? São 53 filhos e ela os conhece todos pelo rosto e pelo nome, e ela realmente se esforça para fazer o possível, não dar o melhor, mas fazer o possível para que eles tenham alguma coisa para sobreviver. O que ela faz para se sustentar? Ela trabalha à noite, vende milho assado nas ruas da cidade dela para poder sustentar a família, mas ela não ganha quase nada, é menos de $1 que ela ganha por dia, mas ela se vira nos 30 para poder dar pelo menos comida e água. Espera com fé que alguns dos filhos, pelo menos, tenham a sorte de se ingrar na vida para, quem sabe, ajudarem os outros ou pelo menos saírem dessa situação que eles vivem, que não é nada, nada, nada boa. E antes que você a julgue por ter tantos filhos sem condição nenhuma, saiba que nada disso foi da vontade de Francine. Ela nasceu com uma condição que é muito rara, chamada hiperovulação. Então, os ovários dela produzem muitos óvulos por cada ciclo, ao contrário do que acontece com outras mulheres. Mas ela tentou se tratar, foi ao médico e o médico disse: olha, isto não tem cura. Foi isso que lhe disseram, que não tinha cura, que a solução era ela continuar a fazer filho para que os óvulos dela, os ovários dela parassem de produzir muitos óvulos, porque se ela impedisse os filhos de nascer, então ela podia ter problemas, podia ter tumores nos seus ovários e ela viraria saudade. Então, ela, para salvar a sua vida, não sei se essa foi uma informação realmente credível, mas foi isso que lhe disseram e foi isso que ela então fez. E, claro, ela não teve um filho de cada vez, porque esta condição faz com que ela tenha muitas chances, mas é muitas chances mesmo, de ter gêmeos, trigêmeos, quádruplos e até quíntuplos. Ela teve apenas 17 partos. Bom, não é apenas 17, né? Mas para a condição dela, para a situação dela, ela não teve um por um os filhos. Desses 17 partos, apenas 3 foram de um de cada vez. Para ter uma ideia, ela teve 2 quíntuplos e 3 quádruplos. E depois teve trigêmeos, teve gêmeos e então aí está o resultado: 53 filhos. Infelizmente, muita gente de má fé, muita gente maldosa, já aconselhou Francine a abandonar os filhos, né? Porque para ele é um peso, deixa eles ali, eles que se virem e tal. Enfim, não sei como é que alguém pode chegar a isso, pode chegar a pensar assim. Mas ela, como mãe e uma mãe que se preza, a resposta que ela dá é que os filhos não pediram para nascer. Ela nasceu
porque ela tinha a ciência de que aquilo salvaria a vida dela, e então ela foi nascendo todos esses filhos e ela não tinha por que abandonar. Agora ela tem que se debater todos os dias, se empenhar, se dedicar para sustentar os filhos, que a solução, segundo ela, não é abandonar as crianças. E você deve estar a se perguntar onde é que está o pai dessas 53 crianças. E aí temos que voltar aos 16 anos de Francine. Quando ela tinha esta idade, ela conheceu um homem que aparentava ser um bom homem, que prometeu a subir, prometeu amar e cuidar dela e tal, todo esse papo aí dos homens que nós já sabemos. E quando ela engravidou do primeiro filho, ainda com 16 anos, o senhor tirou o pé da limonada, deu lengueno, né? Colocou o pé na nuca e abandonou Francine à própria sorte. Então ela teve que ser mãe solo e cuidar deste filho sozinha. Para sua sorte, aos 19 anos, quando a criança já tinha 2 aninhos, ela conhece um outro homem que era muito apaixonado, um homem sério, um homem responsável, e foi com este homem que ela teve 52 filhos. E os dois sempre trabalharam muito, claro, tentando naquilo que podem dar alguma coisa para os filhos, porém a vida não lhes sorriu e também é muito difícil, mesmo com o número de filhos que têm. E como se isso já não fosse um peso para Francine, ela perdeu o marido, com quem ela teve 52 filhos, há menos de 4 meses. Então, a vida dela não tem sido nada fácil, mas ela continua aí guerreira, lutando para sustentar estes filhos. E se você gostou de conhecer a história desta guerreira, deixa aí um like, subscreva ao canal para me ajudar a crescer e ative o sino das notificações para continuar a receber os meus vídeos e continuar a conhecer o meu continente, que é a África.